Nós estamos iniciando o nosso tempo do Advento. E o Advento é a espera da chegada do Messias. O texto lido, ele serve de pano de fundo para que nós possamos também entender a perspectiva messiânica do povo de Deus. O povo de Deus já teve a experiência de ter um grande rei, um grande líder. E esse líder era Davi. Evidentemente que o povo de Deus, muito grande, conquistador, guerreiro, mas por conta do pecado da humanidade, acabou se desviando dos caminhos de Deus. Um reino que era unido passou a ser um reino dividido. O reino do norte e o reino do sul. Mas este povo é um povo que tinha uma promessa. Lá atrás, Deus tinha dito para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. E este é o povo de Deus, uma grande nação. Uma grande nação que vivia os ecos de um grande rei que foi Davi. E a perspectiva messiânica para aquele povo era esperar que viesse novamente um grande líder, um grande rei, um grande conquistador, à luz da chegada de já um rei, que lá atrás foi Davi. Eles tinham então uma imagem caricata daquele que seria então o novo rei. Seria um apaziguador, seria um rei que traria paz para o seu povo. E alegoricamente nós vemos no texto a comparação dos animais que não se dão. Esse rei vai ser tão pacificador que vai unir todos eles. E este é o Shalom Adonai. É a paz que excede todo o entendimento. Isaías está dizendo em suas palavras que o anúncio do Messias, o anúncio do Salvador é daquele que vai trazer a paz. E que todo o povo de Deus, em unidade de pensar, vão caminhar juntos. Quando nós hoje estamos para anunciar o Messias, para anunciar o Cristo, quais são os atributos que nós colocamos no Messias? Ou que nós entendemos de ser o Messias, já agora à luz da sua segunda vinda, porque Cristo já veio, Cristo já morreu em nosso lugar, Cristo já ressuscitou e vivo está com o Pai. A perspectiva de Isaías é que Cristo iria ser o pacificador. E essa é a mensagem que nós temos que carregar em nosso coração. Ser cristão, ser cristã, é também carregar a mensagem da paz. É também carregar a mensagem de não há divisões, de não brigas, mas de unidade de pensar, caminhar juntos. E ele continua dizendo que o Messias é aquele que tem o prazer de obedecer à vontade de Deus. E essa mesma perspectiva também precisamos ter, de obedecer à vontade de Deus. Porque quando queremos ouvir a vontade de Deus, não estamos mais preocupados com a nossa vontade, porque é a vontade de Deus que sobressai sobre a minha vontade. E quando nós queremos ouvir a vontade de Deus,
temos mais chance de caminhar pelo certo, fazendo a paz. Talvez as nossas escolhas não são tão assertivas assim. E precisamos ouvir a voz de Deus. Ser cristão é também saber qual é a vontade do Senhor e de obedecer. Não é? A vontade de Deus é essa, a minha é essa, então eu vou ficar fazendo do meu jeito. Né? É pedir para Deus uma direção, e quando você ouve a direção de Deus, você tem que seguir a direção de Deus. E não ficar resmungando, mas eu não queria isso. Mas a vontade de Deus é essa. A gente tem que obedecer agora à vontade de Deus. Cristo é aquele que não julgará pela aparência. E assim como nós cristãos, também não devemos tomar as nossas escolhas pelas aparências que o mundo nos oferece e nos proporciona. Assim como Cristo também não olhou a aparência. Por exemplo, um leproso naquela época era um povo que as pessoas não poderiam chegar nem perto. Cristo é aquele que não só chegou perto do leproso, mas tocou no leproso e o curou. É não olhar as aparências que este mundo nos apresenta. É tocar na ferida do povo. É orar com o povo. Cristo também é aquele que é justiça. E ser cristão nos nossos dias é buscar a justiça de Deus. Não a justiça dos homens. Não a justiça do povo, mas a justiça de Deus. Porque Ele é justo, ainda que a humanidade possa ser injusta. E é crer na justiça que vem do alto, na justiça de Deus. Ser cristão é aquele que não faz a justiça a seu bel prazer. É antes aquele que busca a vontade de Deus. Porque Ele é justo. E porque Ele é justo, nós cremos na sua justiça. Nós somos aqueles que acreditam na palavra do Senhor. Ser cristão não é apenas ter a Bíblia instalada num aplicativo de celular, mas é ler a Bíblia. Seja também no aplicativo do celular. Seja a Bíblia no papel. É ler a palavra de Deus, é ter um contato com a palavra de Deus, porque Cristo Jesus é aquele que andava em conformidade com a palavra. E anunciar este Cristo, nós também precisamos estar carregados da palavra do Senhor em nosso coração, porque sem a palavra teremos dificuldade de ser obedientes à voz de Deus. Sem a palavra não teremos condições de discernir a vontade de Deus para nós. Sem a palavra, ficamos impossibilitados de alcançar a paz. A justiça do Senhor só vem por meio da palavra de Deus, que é o centro da nossa fé. A palavra do Senhor, Antigo e Novo Testamento. Ela é a voz de Deus para nós. E ela não pode ser esquecida. Ela não pode cair no desuso. Não podemos deixar a leitura para segundo plano. Ser cristão depende também que nós tenhamos o contato com a palavra de Deus. Cristo é aquele que será como uma bandeira para as nações. É ter orgulho daquela bandeira que você carrega.
alguns esportistas, quando ganham uma competição, erguem a bandeira do seu país, porque estão representando ou se sentem representando o seu país naquele momento. Mas a nossa bandeira é Cristo Jesus. É deste Messias que Isaías lá atrás estava anunciando. Que Isaías lá atrás estava já falando para o povo de Deus que viria novamente o Messias. E agora, à luz da segunda vinda de Cristo, porque Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou e está com o Pai, vivo está, nós hoje anunciamos a chegada do menino Jesus. Nós aguardamos com expectativas e com esperança no nosso coração, neste novo ano eclesiástico que se inicia, porque o advento é um começo de um ano no calendário cristão. É um início. Que esse início possa trazer reflexões em nossa vida. Como temos caminhado como povo de Deus. Quando olhamos agora para a mesa do Senhor. É a mesa que traz pão e vinho. Mas é a mesa que anuncia a volta de Jesus Cristo. Porque na mesa nós olhamos o pão e nos lembramos o corpo que foi entregue em nosso favor. O vinho, o sangue de Cristo derramado para perdoar os nossos pecados. É a graça que nos alcança nesta manhã. A mesa não pode ser vista, irmãos e irmãs, com um olhar de opressão. De olhar e eu não posso participar porque eu estou em pecado. A mesa ela tem que nos lembrar que os nossos pecados foram perdoados por Cristo Jesus. E nós temos que entregar a nossa vida aos pés da cruz. E arrependidos de coração, com os nossos pecados apresentados no altar do Senhor, participar em comunhão. Porque a mesa é do Senhor. A mesa é de Cristo que já se ofereceu por nós. E agora nós, prontamente, sinceramente, vamos também nos entregar para servir. Cantamos isso agora, pô. Para servir com amor. Para servir ao Senhor. E que possamos sim, de mãos dadas, servir a esse Deus. Esse Deus é aquele que une os polos diferentes, porque aos olhos de Deus todos somos iguais. Não tem, distinção do seu povo. Deus ele olha a cada um de nós de igual modo e conhece cada um de nós pelo nosso nome. Então hoje é dia de celebrarmos a vitória em Jesus Cristo. É dia de celebrarmos a vida sobre a morte. Hoje é dia de celebrarmos a entrega do corpo de Cristo em nosso favor. E a ceia seja hoje e sempre essa perspectiva de caminharmos como povo de Deus, de caminharmos com Cristo no coração. Este é o Cristo que nós anunciamos. Este é o Cristo que nós pregamos. E quando formos falar deste Messias, deste Salvador, deste Redentor, que possamos falar das experiências que também nós temos com este Cristo. Que não sejam experiências teóricas, mas sejam experiências práticas do nosso dia a dia. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de aqui estarmos reunidos na tua casa, casa de oração para todos os povos. Ó Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas faltas, pedimos perdão, ó Pai, quando temos até mesmo dificuldade de perdoar, quando até mesmo temos dificuldade,
Senhor, de pedir perdão, de reconhecer quando erramos por causa do nosso orgulho. Pedimos perdão quando dissemos palavras que ofendem. Pedimos perdão, ó Pai, quando omitimos os nossos gestos. A ceia do Senhor hoje nos faz refletir, ó Pai, a nossa espiritualidade. E nós apresentamos a nossa vida nas Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.